Fala nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais esse vexame do Cruzeiro, né? Em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro empata no Mineirão contra o Betim, um time que acabou de ser promovido à primeira divisão do Mineiro, um time que foi fundado em 2019, então é um time muito novo, tem se organizado, né? Tem feito um bom trabalho, mas é um time que é inadmissível chegar no Mineirão e conseguir segurar o Cruzeiro de tal forma que o Cruzeiro que empatou com o Betim. Não foi o Betim se segurando e conseguiu segurar o empate contra o Cruzeiro, não. O Betim foi melhor no primeiro tempo, conseguiu atacar o Cruzeiro, conseguiu pressionar o Cruzeiro, conseguiu levar perigo ao gol do Cruzeiro em algumas jogadas, abriu o placar e o Cruzeiro foi conseguir empatar só aos 41 do segundo tempo, numa jogada despretensiosa de um jogador que nem era para ter entrado. Pra gente ver o nível que tá o Cruzeiro. Nunca te abandonei, nunca vou te abandonar, serei sempre Cruzeiro. Bom, vamos falar um pouco desse jogo agora. O jogo começa com o Betim jogando a pressão lá em cima no Cruzeiro. Já nos primeiros segundos de jogo, o Betim consegue apertar o Cruzeiro ali, o William erra um passe, o Cássio tem que fazer uma falta, já toma um amarelo no início do jogo. Dessa falta o Betim consegue bater a bola no gol, ganha um escanteio, no escanteio bate fechado, o Cássio tem que fazer uma boa defesa. Então o jogo já começou tipo assim, o que está acontecendo? Qual que é o time grande, qual que é o time pequeno aqui? Porque parecia que estava uma abafa do mandante, do melhor time, contra o time pequeno recém-promovido. Mas não, o Betim começou muito melhor, conseguiu pressionar o Cruzeiro, conseguiu levar perigo e poderia ter aberto o placar no início do jogo. Por volta dos 10 minutos ali, o Cruzeiro começou a esboçar a reação, mas não no sentido de levar perigo ao gol do Betim, mas no sentido de conseguir segurar a bola, de conseguir não ser pressionado, não ser jogado para trás. Então o Cruzeiro começou a rodar a bola ali, naquele estilo Diniz, né? Parece que estava querendo fazer a bola dormir, rodando essa bola de maneira tranquila, fraca, sem levar perigo, sem acelerar o jogo. E aí com isso, né, o Cruzeiro começou a equilibrar o jogo, mas dessa forma, sem levar perigo. O Matheus Henrique foi um jogador que estava mais aceso no jogo, no início ali, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogador do Cruzeiro que conseguiu agregar mais, que conseguia levar mais ânimo, parecia, para o Cruzeiro, né? Conseguia chamar mais a torcida, tanto na marcação quanto querendo construir, se projetando à frente. O Diniz fez um pouco das loucuras dele, de pegar o William da lateral direita, colocar para jogar no meio como se fosse um volante, pegar o Romero, que era o volante, e colocar na lateral. Isso servia, na ideia do Diniz, para ajudar a ter mais qualidade para construir as jogadas. Mas, na verdade, não surtiu efeito nenhum. O Cruzeiro continuou errando passe, continuou perdendo a bola e sem conseguir levar perigo ao gol do Betim. Então, isso durou pouco. Foi alguns minutos ali que o William estava jogando mais por dentro. Não funcionou, já voltou mais para a lateral, começou a tentar adiantar mais, ocupar mais o campo ofensivo. Mas a bola chegava pouco lá, né? O Betim continuava finalizando melhor as jogadas. Eles quase fizeram um gol no escanteio fechado, por volta dos 20 ali do primeiro tempo, bateram o escanteio fechado, o atacante parece que resvala na bola, mas não conseguiu direcionar em direção ao gol. A defesa do Cruzeiro não chega, o Cássio não chega, a bola passa na frente do gol e sai. Se o toque dele na bola, não sei ao certo se ele conseguiu de fato tocar, mas passou bem perto. Se ele conseguisse desviar a bola com mais direção, o Betim tinha aberto o placar ali. E aí o jogo continua, aos 37, o Fabrício Bruno faz um milagre, né? Uma bola nas costas do Marlon ali que parecia que não precisava de marcar, né? Parecia que ele era o ponto lá na frente, não precisava de marcar. O jogador completamente sozinho nas costas do Marlon, leva a bola na linha de fundo, o Cássio sai para fazer o abafa, na hora que o Cássio sai ele toca para trás, gol de videogame, né? Aí o atacante deles, me perdi o nome, não vem na memória agora, chutou, sem goleiro, né? Gol, né? Só que o Fabrício Bruno estava em cima da linha, conseguiu salvar. Mais uma vez, Fabrício Bruno salvando o lance assim. E aí tirou a bola para escanteio, depois de ter feito toda essa mirabolagem para salvar o lance, o Betim bate o escanteio e o Cruzeiro toma o gol. E bate o escanteio aberto, o Eurico subiu
na frente do Marlon, que não conseguiu acompanhar, e testou firme pro fundo do gol. A bola ainda bate na trave, uma cabeçada boa, o Cássio não tinha o que fazer naquele lance. 1-0 Betim, e assim acaba o primeiro tempo. Tô querendo deixar bem assim, falando mais dos lances do Betim mesmo, porque o Cruzeiro até tentou uma jogada ou outra ali, mas não conseguiu chegar com perigo, não conseguiu finalizar de uma forma que pudesse fazer gols, que pudesse levar perigo ao gol do Michael. No segundo tempo, como já era de se esperar, o Diniz tentou fazer uma mudança. Pela primeira vez desde que ele chegou no Cruzeiro, fez uma mudança diferente no início do jogo, né? Costuma fazer lá nos 49 do segundo tempo. Mas no intervalo ele tirou os dois laterais que estavam mal, estavam sendo vaiados já, xingados pela torcida. Tirou os dois e aí tinha o Kaique e o Fagner no banco, que vinham de bons jogos, né? De bons momentos, vamos colocar assim, porque jogos ainda não tivemos tantos. Mas ele me coloca o Vidalba e o Marquinhos. A ideia dele, ao meu ver, foi jogar com 3 zagueiros, colocar o Marquinhos aberto numa ponta e o Dudu aberto na outra. No início parece que era a solução, parecia que ia dar muito certo. O Marquinhos conseguiu cortar para dentro e bater, conseguiu levar na linha de fundo e cruzar, conseguiu sofrer a falta e amarelar o lateral do Betim, mas durou ali uns 10 minutos até que o Betim conseguiu acertar a marcação e o jogo voltou a se equilibrar. No segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu controlar mais a posse da bola, conseguiu trabalhar mais, mas na entrevista coletiva o Fernando Diniz disse que o Cruzeiro foi muito melhor no segundo tempo, que ele que é do Cruzeiro, que ele faça isso nos próximos jogos, parta disso, melhore, né, um pouco, mas diz que o objetivo do Cruzeiro é esse para a temporada. Foi perguntado para ele isso na coletiva, né? E ele respondeu dessa forma. Então eu não vou falar que o Cruzeiro foi melhor, que o Cruzeiro amassou o Betim, porque não foi isso que aconteceu. O Cruzeiro começou a chuveirar a bola na área constantemente para tentar uma cabeçada, para tentar fazer o gol. Isso não aconteceu. O Cruzeiro teve sim uma boa chance com o Matheus Pereira num chute de fora da área. O goleiro defendeu bem. Num desses cruzamentos, o Fabrício Bruno conseguiu cabecear, a bola passou por cima. E aí no final do jogo, aos 41 do segundo tempo, o Cruzeiro, o Fabrício Bruno cruza e o Lautaro faz o gol de cabeça, semelhante ao gol do Betim, sobe entre os zagueiros e faz o gol. Vamos ressaltar que o Lautaro não era para estar jogando, era a última mexida do Diniz. O Diniz chama o Wallace para tirar o Fabrício Bruno. Para quê? O Cruzeiro perdendo o jogo, precisando empatar, virar, fazer alguma coisa. Lautaro no banco, Tevez no banco, Rodriguinho estava no banco também. Ele vai me tirar o Fabrício Bruno para colocar o Wallace. Qual que era a ideia dele? O Fabrício Bruno é melhor na bola aérea, o Fabrício Bruno é mais rápido que o Wallace. O que ele queria? Que o Wallace saísse driblando todo mundo e fizesse o gol? Não fez isso até hoje, não conseguiu ajudar tanto na construção até hoje, ia ser agora. O Fabrício Bruno estava bem no jogo, está jogando bem. Qual que foi a ideia do Diniz nisso? Mas aí o Caio Jorge sinalizou que precisava sair, né? O Caio Jorge, primeiro jogo dele na temporada, não jogou nem os amistosos, jogou de titular esse jogo, sinalizou que precisava sair, e aí ele chamou o Wallace de novo, não deixou o Wallace entrar e colocou o Lautaro, que acabou fazendo o gol. Então dá pra ver que não é um gol trabalhado, um gol que treinaram, não falo treinar exatamente a jogada do gol, mas o gol do Cruzeiro saiu mais na qualidade dos jogadores, mais na raça, na vontade deles de fazer alguma coisa. Com a torcida gritando, apoiando, eles tentando fazer uma abafa lá e acharam o gol. Então, nesse empate do Cruzeiro, eu não vejo o mérito do Fernando Diniz. Já passando um pouco também para o que aconteceu depois do jogo. Depois do jogo, o Fernando Diniz tinha que ir dar entrevista, né? Demorou mais de 1 hora para fazer isso, para sair do vestiário para dar essa entrevista. O Pedrinho foi pro vestiário, o Matos foi pro vestiário. O Pedrinho saiu do vestiário falando que alguém ia vir falar com a imprensa. E aí, quando pensa que não, todo mundo esperando que seria comunicada a demissão, quando pensa que não, chegou alguém, que era o Fernando Diniz, para dar entrevista, e deu essa entrevista. Citou de novo que os resultados dele desde que chegou são indefensáveis, que o desempenho do Cruzeiro, segundo ele, no primeiro tempo não foi bom, mas a gente tem que deixar claro aqui que não foi só o primeiro tempo, que o jogo como um todo
do Cruzeiro contra o Betim. O Cruzeiro ficou muito abaixo do que deveria. A gente sabe que está no início de pré-temporada, e está no início da temporada, na verdade, que são os primeiros jogos, que os jogadores estão se entrosando ainda, né? Mas a gente pegar só o salário do Diniz, já deve pagar a folha do Betim tudo. O Betim é um time que está organizado, repito, mas não tem como a gente pensar que o Betim vai chegar no Mineirão com um bom público e vai ganhar do Cruzeiro, que vai levar problemas ao Cruzeiro. Se fosse sabe aquela pelada de fim de ano, que junta um monte de jogador que é amigo e vai jogar contra o Betim, era para esses jogadores terem ganhado. Mas o Cruzeiro não consegue fazer isso, e o Fernando Diniz tem a coragem de vir na coletiva falar que no segundo tempo o Cruzeiro jogou bem, que ele quer o Cruzeiro assim para os próximos jogos, que o problema foi só o primeiro tempo. Isso é inadmissível, principalmente considerando o retrospecto, né, os últimos jogos do Cruzeiro aí, desde que o Diniz chegou. Então não está interessante. Eu vou citar também só a entrada do Eduardo e do Bolassi, que entraram antes do Cruzeiro empatar, mas nenhum dos dois conseguiu agregar muito, não conseguiram entregar aquilo que se esperava deles. Então teve uma entrada que não agregou no time, que não entraram mal, jogaram mal. E ainda depois do gol do Cruzeiro, do gol do empate, o Betim teve uma chance de ganhar o jogo, saíram no contra-ataque, o Vitinho saiu na cara do Cássio, ele poderia levar mais e bater na saída, ele poderia chutar melhor, mas chutou muito fraco em cima do Cássio, que encaixou a bola e saiu jogando. Então o Betim, mesmo com o Cruzeiro tendo empatado o jogo aos 41 do segundo tempo, o Betim ainda teve uma chance claríssima de fazer o gol e sair com a vitória. O Cruzeiro no finalzinho ali ainda teve uma chance ou outra, o chute do Matheus Pereira que eu citei, uma bola que o Gabigol recebe no tipo de rebote e bate de direita, que é a perna ruim dele, de uma forma ruim, bateu muito mal, acertou a trave. Não é tipo assim, a manchete, Gabigol acerta a trave, parece que é um baita de um chute, não, ele bateu mal, errou o gol, que ele estava numa posição muito boa e acertou a trave. Só que estava impedido, não ia valer, mas esse tipo de gol a gente espera que o centroavante faça. Ele está lá para fazer esse gol, impedido ou não, ele tinha que ter empurrado a bola para dentro da rede e ter feito o gol, mas não foi o que aconteceu. O jogo termina assim. Eu acabei já comentando um pouco a respeito do Fernando Diniz, né? Eu não sou de falar fora treinador, de pedir cabeça de treinador, principalmente no início da temporada, mas a pressão em cima do Fernando Diniz aumentou demais. E considerando que ele não chegou agora no início da temporada, ele está desde o ano passado, e os números dele são horríveis. De acordo com o SofaScore, ele tem 18 jogos no comando do Cruzeiro. Desses 18 jogos foram 4 vitórias só, 7 empates e 7 derrotas. Dessas 4 vitórias foram contra os possantes Criciúma, Lanús, Juventude e Tombense. Todos os outros jogos contra times mais qualificados, times melhores, maiores, o Cruzeiro ou empatou ou perdeu. Foram 7 empates e 7 derrotas. Então é um cenário que não dá para tolerar. O aproveitamento dele está na casa dos 35%. Então é algo muito abaixo. Se fosse qualquer outro treinador que não tivesse grife, que não tivesse nome, já teria sido demitido do Cruzeiro pelo número de jogos, né, considerando a temporada passada. Então hoje a gente achou que ia acontecer essa demissão. A torcida pediu durante o jogo. A demora de quando acabou o jogo até ele dar entrevista dava a entender que ele ia ser demitido. A forma como o Pedrinho fala que alguém ia falar com a imprensa dava a entender que não era o Fernando Diniz, logo que ele estaria demitido. Então uma coisa é certa, a pressão aumentou muito, ele está com a corda no pescoço. Se ele não dá um jeito de melhorar esse time da água para o vinho o mais rápido possível, ele não dura, acredito que nem até o clássico, que é a rodada número 6, 7. Então ele tem que dar uma resposta muito rápida. Eu penso que o Cruzeiro está perdendo tempo. Eu teria trocado o comando técnico no final da temporada passada, encerrava a temporada, dispensava o Diniz, já traria outro para montar o elenco para esse ano. Não fizeram isso. O time não consegue reagir, não consegue responder bem, está tendo muita dificuldade no Campeonato Mineiro. Então eu acho que o Cruzeiro está perdendo tempo. Torço ainda, né, para dar certo, para o jogo virar, para o Cruzeiro melhorar e dar resultado, porque pro Cruzeiro é melhor que dê certo. Então a gente está aqui para torcer para o Cruzeiro, para querer o melhor para o Cruzeiro. Então vamos torcer para no próximo jogo ser outro time, massacrar o adversário, conseguir fazer uma vitória convincente e aí dar sequência na temporada de forma positiva.
mas confesso que eu não estou muito esperançoso de que isso vai acontecer. Bom, esse foi o vídeo de hoje, um tom um pouco mais acima, mas o momento pede isso. Deixa aqui nos comentários qual que você acha que vai ser o futuro do Fernando Diniz, até quando vocês acham que ele fica no Cruzeiro. Mesmo com o momento ruim, eu peço para deixar o like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para um cruzeirense amigo seu. E vamos juntos acompanhar o Cruzeiro de perto. Valeu! Nunca te